Então, quando nos deparamos com as doenças, nesse universo todo que nós acabamos de falar, nós estamos sujeitos a apresentar várias reações. Nós temos a liberdade, ou talvez ainda a imaturidade, para escolher uma dessas opções. A primeira opção que eu vou colocar aqui é o sentimento de ofensa e de ultraje. Nos sentimos ofendidos e ultrajados diante da dor. Por que comigo? Por que essa situação comigo? Né? Me deparei com uma jovem mãe, os seus 25 anos, e o seu primeiro filho com uma síndrome de Down. E ela muito angustiada, muito aquela situação, ela com o bebê no colo e perguntando de forma desarvorada, mas por que eu? Por que eu? Primeiro ela tem a consciência de que aquilo é um castigo, que aquilo é uma punição. Ela não consegue ter uma visão maior do que representa esse processo, essa síndrome. Ela não tem a noção do quanto isso proporciona aos envolvidos crescimento, amadurecimento, construção de afetos, aprofundamento de relacionamentos, uma verdadeira riqueza. Claro, ela não tem, ela tem disso. Eu fui punida, todas as mães têm filhos perfeitos, saudáveis, e eu fui punida, eu me sinto ofendida, né? Outra reação que normalmente nós temos diante da dor é o sentimento de estar preso, de que a doença está nos prendendo, nos limitando, está nos impedindo de alguma coisa. Então algumas pessoas dizem assim, não posso me dar ao luxo de adoecer. Não, mas o que será da minha família? O que será do meu escritório? O que será do meu trabalho? O que será disso? O que será daquilo outro? Elas se colocam como seres que estão acima do bem e do mal e que o mundo gira ao torno delas e que adoecer é aprisioná-las, é limitá-las, é impedi-las de realizar aquilo que só ela pode fazer, né? Uma outra forma que as pessoas têm para interpretar o processo de doença é o sentimento de traição. Essas pessoas apresentam-se como pessoas generosas, pessoas boníssimas, pessoas caridosas. Então, quando a doença se apresenta a ela, mas por que comigo? Tão bom que eu sou, tão generoso que eu sou. Eu conheço tantas pessoas que são tão más, tão desprezíveis, corruptas, e estão aí gozando de saúde, e eu aqui fazendo tudo, cumprindo minhas caridades, cumprindo minhas obrigações. Nossa, mas isso é injusto. Então essa é uma outra forma como nós podemos encarar o processo da doença, né? E nós temos ainda um outro elemento, e esse elemento que eu vou apresentar agora, essa interpretação da doença, é o que fundamenta a construção do nosso processo. Nós trabalhamos profundamente em cima disso. É o entendimento que a doença é um convite à mudança. A doença é um convite à transformação. Há um ditado popular que diz: se eu sempre faço as mesmas coisas, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, naturalmente, se eu quero um resultado diferente para algo, eu preciso ter um agir diferente, né? Então, aqui nós vamos chamar isso, a doença é um convite. Ei, peraí, eu estou no meu caminho errado. Gosto de uma história que conta-se que entre os beduínos, aquele povo nômade lá do deserto, geralmente eles seguiam pelas estrelas, eles seguiam pelas bússolas, né? Mas aqui e ali acontece uma tempestade de areia. O eletromagnetismo, o campo eletromagnético da Terra, então, daquela região, não está funcionando direito. Não tem estrela para nos guiarmos. Então, como é que a gente faz? Tá? O líder da caravana diz assim, então vamos fazer o seguinte, vamos tocar a caravana para cá, vamos levar a nossa caravana para cá. E ali eles encaminham. E aí, passado um tempo, eles observam, olhando para o céu, que tem urubus voando no céu. E aí eles param a caravana e dizem assim, não, vamos tocar a caravana para cá. E aí eles se encaminham e lá vai a caravana. De repente, quando eles olham para o céu, eles veem urubus voando. Aí eles dizem, não, vamos para cá então, vamos para essa direção. E aí a caravana toca naquela nova direção. Quando eles estão a meio caminho, eles observam que não tem mais urubu no céu. Aí eles, então esse é o caminho certo. Da mesma forma, nós aqui nessa proposta terapêutica, nessa vivência com todos esses pacientes do nosso cotidiano, nós tentamos colocar que todo adoecimento são como urubus voando no nosso horizonte, no nosso céu existencial, só esperando
que a morte chegue, a morte dos sonhos, a morte da esperança e a morte física, inclusive. E os urubus são indicativos, você está no caminho errado. E nós não vamos apedrejá-los, jogar pedras ou atirar nos urubus. Nós vamos mudar nosso caminho e deixar que eles fiquem lá. Eles fazem parte do processo. Não são eles que vêm em direção a nós. Nós é que entramos no território deles. As sombras existem, as sombras aqui que eu estou falando no elemento negativo, né? Elas existem, mas elas não vão abarcar o espaço da luz. A luz está no seu espaço, no seu tempo, e a sombra, a negatividade está no seu espaço. É a criatura que viaja nessa relação. É a criatura que vagueia entre a luz e as trevas, entre a luz e as trevas. Então, se você está vivendo uma situação negativa de sofrimento, não foi o elemento mal que foi até você e te abraçou e te arrastou para a dor e sofrimento. Não, ele está lá na sua condição vibratória existencial. Foi você que mergulhou, foi você que foi atrás. O caminho em direção à dor, ele é escolhido por nós. Não é o caminho que vem em direção ao caminhante, é o caminhante que percorre o caminho. Esse é o nosso olhar. É isso que nós trabalhamos aqui. E lembram, isso aqui é fundamental para o nosso trabalho. Num determinado momento, a criatura tinha um caminho. O seu íntimo determinava. Em um determinado instante da caminhada, aconteceu algo que o desviou daquele caminho. Então, a dor, o sofrimento, é resultado desse descaminho. E a cura, ela tem que ser o descaminho, eu tenho que descaminhar. Eu tenho que fazer um movimento inverso para isso. Eu tenho que reconhecer todo esse processo. Então, em qual dessas opções você vai se encaixar? Aquela que se sente agredido, aquela que se sente traído, ofendido, aquela que se sente abandonado, se sente preso, ou aquela situação em que você tem uma chance de se mudar, de se transformar, de ir além. A escolha vai ser sempre sua, né? Então, como eu disse, nós damos ênfase ao aspecto da doença como pedido de renovação de rumo. Aqui eu vou buscar Samuel Hahnemann, quando ele diz que a humanidade, ele dizia na verdade, né? A humanidade está em pecado. Mas o pecado aqui não é o pecado teológico estabelecido por cometermos falhas. O pecado aqui, ele é chamado na sua origem, no seu termo, na acepção da palavra, a ideia de erro de alvo. Você está em pecado, você errou o seu alvo, você errou o seu caminho, então você está em pecado. Automaticamente, o processo de sofrimento, a doença vai aparecer na sua vida. Não tenha dúvidas disso, é fato. Então a gente vai perceber isso, né? A medicina, ela também se tornou uma indústria. As pessoas precisam manter-se doentes. A doença dá lucro. Então, olhar para a doença implica em construir um olhar de questionamentos e um olhar de busca. Não um olhar de revolta, não um olhar de lamúrias, queixas, culpas, racio aos outros, né? É um olhar onde eu passo a questionar o que eu estou fazendo, o que eu estou sentindo, porque me relaciono, e começar a buscar algo novo. Eu preciso ter essa noção. Nada do que é como é vai permanecer se eu quiser de verdade sair desse processo de doença. Doença não pode ser considerada como um elemento negativo. Ela vem para fazer uma transformação. E quanto mais grave a doença que a pessoa está sofrendo, maior é o grau de cristalização e limitação que ela está construindo em torno de sua própria existência. Nada do que é como é deve permanecer. É justamente por ser o que é que eu estou como estou, em sofrimento, vitimado pela essa doença. Então a doença, ela não é um elemento que simplesmente precisa ser combatido, ser eliminado. Ela precisa ser entendido como um código, uma chave que abre uma porta, um mapa que me conduz a um novo território.
A mudança talvez seja o maior convite que a doença está trazendo. Não a sua eliminação, mas a minha transformação. Por que a gente sente dor? Qual é o sentido da dor? Como lidar com a dor? O que é o sofrimento? Por que o sofrimento na dor? Por que as pessoas sofrem? Por que um sofre mais que o outro? Um sofre mais que o outro? É possível mensurar, avaliar o sofrimento de um? Há uma fala muito interessante que diz assim: quando o câncer do filho do teu vizinho te angustiar tanto quanto a gripe no teu filho, você terá se renovado. O filho do vizinho está com câncer. Ah, coitado. Meu filho está com gripe, eu viro o mundo por causa da gripe. Então, qual é o sofrimento maior? Qual é a dor maior? A gente precisa refletir sobre isso. Ao buscarmos entender o significado da doença, ao buscarmos compreender que existe uma nova rota a ser seguida, nós vamos começar o nosso processo evolutivo a ter, digamos assim, a estar acontecendo, melhor dizendo. Eu estou saindo da inconsciência para a consciência. Eu começo a saber. Como eu disse há pouco tempo atrás, nós estamos com a proposta de começar a conversar, a dialogar com a doença, no sentido de questioná-la, buscar que ela nos responda. A doença tem um recado, ela tem um toque a nos oferecer e ela está trabalhando para isso. Então eu preciso conversar com ela, eu preciso começar a fazer algumas perguntas para o adoecimento.